Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podpom, o podcast do Boletim Sotogari. E mantendo aquele sarrafo aqui em cima e que não vai descer nunca, hoje estamos trazendo o Sensei Sumio Tsujimoto. Vocês querem saber quem é o Sensei? Os mais antigos conhecem, os mais novos talvez não. Essa é a oportunidade única de conhecer essa fera do judô que trouxe medalhas para o Brasil e que conhece muito de filosofia da modalidade e da cultura nipônica ou da cultura japonesa. Sensei Sumio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E dando aquela moral pra gente, isso é muito bom. Estamos no começo, temos aqui um apresentador um pouco travado, mas estou aprendendo, quero melhorar. Mas aqui a conversa é entre amigos, a coisa vai fluir normalmente, sem travamentos. Vamos seguir o fluxo. Vamos nessa. Todos os nossos convidados, né, que vêm para cá, a gente tem basicamente as perguntas iniciais, que isso é importante, né? E que todo mundo gostaria de saber, eu gostaria de saber. E vamos começar pela primeira. Como é que foi e quando o senhor começou a praticar judô? Muito bem, eu comecei a realmente praticar mesmo aos 11 anos de idade. E antes disso? Antes disso, eu venho de uma família muito simples e nas férias de janeiro eu ia para casa dos meus tios visitá-los, os meus primos na mesma faixa etária mais ou menos, e eles treinavam judô lá. Então as minhas férias de janeiro era na casa deles, eles faziam judô lá 2 ou 3 vezes por semana. E aí, Uma hora de aula. E quando eles iam para o judô, a gente parava de brincar, ia para o judô e eu ficava sentado na cadeira ali assistindo 1 hora de aula, né? E assim foi as minhas férias de janeiro de 68 ou 69. No ano seguinte, e eu pedi para minha mãe, quando eu cheguei em casa, eu cheguei e falei, puxa, eu quero fazer judô. Ah, tá, um dia você vai fazer tal, porque meu pai não tinha dinheiro tal. Eu falei, não, um dia a gente vai te colocar. Ah, tá bom. Nas férias seguintes, ansioso para ir lá assistir o judô deles, férias de janeiro de 69, voltei para lá e assisti a aula na cadeirinha ali no banco, 1 hora de aula, 2 vezes por semana. Quando eu voltei para casa, eu dizia para o meu pai, não para o meu pai, né? Porque naquela época o meu pai era japonês. Tá. Então, para a mãe, né? Aí escuta, eu queria fazer judô e não sei o que, tarará. E ela viu que eu queria realmente, e aí eles deram um jeitinho de ir lá conversar com o sensei e me matricular. Nisso, eu subi no tatame pela primeira vez, janeiro de 1970. Foram 3 anos aí. 2 anos assistindo, pra... no terceiro ano eu não fui para casa dos meus tios. Eu entrei na escola do Sensei Uide. E ali no dia 10 de janeiro, subi no tatame, já de kimono, e nosso saudoso Tico foi o meu instrutor na época, ele era faixa marrom já. Nossa, olha aí. E aí ele me começou a ensinar o kemi, essas coisas todas, e eu fiz. Aí ele pegou e falou, então faz Yoko Kemi. E aí ele ensinou Yoko Kemi, eu já sabia fazer, o Shiro Kemi, todos os Kemi. Porque você assistia a aula. E aí ele chamou o sensei e falou assim, ó, sensei, ele já sabe ficar aí. E ele me perguntou, você já fez judô? Eu falei, não, nunca fiz. Eu só assisti a aula dos meus primos ali e aprendi olhando. Ah, tá bom, então pode ensinar ele a lutar, porque naquela época a gente fazia 1 mês de queda. Só depois de 1 mês que o pessoal começava a treinar. O Handori, ou fazer os golpes. E aí no mesmo dia já me botaram para... O Tico já me ensinou a dar os primeiros golpes. E eu fiz. O segundo golpe, eu fiz. O terceiro golpe, eu fiz. E aí me botaram para lutar com os meninos. Ah, uma saraivada de... Lembro muito bem. Pegava os meninos e jogava os caras. Aí o sensei falou, não, mentira, você já fez judô. Eu falei, não, nunca fiz judô. Só assisti judô. Só assisti. E depois de 30 dias de aula lá com ele, ele me promoveu para faixa amarela. Porque eu pegava, lascava, mandava brasa lá na turma. Né? Então, o meu início foi bem interessante. Foi mesmo, bem hein? comum, né? Sim. Então, aí eu comecei a fazer. Aí, de lá para cá, nunca mais parei. Estou com 66 anos, então isso já fazem
Eu sou ruim de matemática, mais de 50 anos. Mais de 50 Eu acho que anos. mais, né? 55 anos. Nossa, Ininterruptamente. Só tive uma pequena pausa quando a Vera, minha esposa, ficou doente, né? Sim. Aí eu parei 2 anos, saí do tatame para cuidar dela e foram os únicos 2 anos que eu parei na minha vida. Por Depois, uma causa importante e nobre, não tem. sempre em cima do tatame. Sim. Ou treinando, ou lecionando, mas sempre em cima do tatame. E é isso. E então o senhor começou a treinar com o Sensei Oide. Oide, sim. Uhum. E o Tico era o seu. Sim, seu, foi seu o meu treinador, instrutor, foi o instrutor na época. Uhum. Nossa. E ali o Tico, o Arnaldo, o Daniel Carreira, tudo faixa marrom. O Akira, o próprio filho do Sensei Oide, né? O Akira Oide. Enfim, uma turma bem nervosa, viu? Eu imagino. Acho que o pessoal da velha guarda deve lembrar do Roberto Machusso, do Fuscão, enfim, Floriano, não posso esquecer jamais do meu amigo Floriano, enfim. Era uma turma forte aí, hein, Sensei? Era bastante todos nervoso. eram da academia? Todos do Sensei Oide. Poxa, bacana. E nesse ritmo, né, e nesse treinamento, com esses atletas que estavam lá nessa época, o senhor chegou à seleção paulista Sim. e à seleção brasileira. Foi. Tô até pulando um pouco aí o nosso não cronograma, a nossa Cronologia? cronologia. Sim, Obrigado. sim. Então, mas é assim, o senhor começou a competir mais ou menos com que idade? Você já começou a treinar Sim, precocemente? Precocemente, já nos primeiros meses já fui participar da minha primeira competição amistosa, né? Sim. Mas competi. Uhum. Já começou segundo mês já estava amistosos, né? Uhum. Pegou gosto? Bastante. E aí não parou E aí, mais. para você ter uma ideia, naquela época, 1970, 71, eu já sabia o que eu queria fazer. Faculdade de Educação Física. Olha. Que na época não era bem visto, né? Então, eu lembro muito bem que quando eu optei aos 17 anos que eu ia fazer Educação Física, isso eu já sabia, desde os 12, 13 anos, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero ser professor. Olha só, é o dom, né? E aí as pessoas... Aí já sofria bullying. Primeiro por causa do meu nome, né, pessoal? Imagina imagina o ocidental falando meu nome, né? Como assim? Sumiu para frente, bullying direto. Desde jovem, desde criança. Teve que se acostumar com esse tipo de bullying, coisa, né? E na medida em que eu escolhi a carreira que eu queria, entrei na faculdade, as pessoas falaram, mas você não vai estudar? Vou fazer educação física. Ué, mas tudo bem, mas você vai trabalhar do quê? Né? Aquelas questões assim, preconceituosas. Né? E perguntinha, fazer piadinha. Mas na época, não vou dar razão, mas de fato a educação física não era tratada como ela é tratada hoje. Né? Não tinha um prestígio? Não tinha mesmo. Acho que na época o que era? Você tinha que ser engenheiro, era medicina, médico, engenheiro, direito, advogado. engenheiro, por aí. Os meus colegas foram tudo nessa área. Sim. Mas no meio do caminho, cada um foi derivando para outras. Sim, porque normal também, né? Cada um menos educação física. Exceto meu colega, o meu amigo, meu irmão Floriano, que ele também partiu para essa linha. Depois veio o Tico, o Arnaldo e a turma toda. Olha aí, a equipe toda do Sensei Oide, o Sensei Akira Oide também. Foi todo Daniel mundo. Carreira foi precursor, né? Ele mais velho, ele entrou na USP e ele puxou todo mundo. Inspirando, né? Nele, né? Sim. Poxa, interessante. E aí, com que idade o Sensei começou a realmente competir oficialmente? Para valer? Competições aí, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Em torno de 1974, uns 2, 3 anos depois. Já também, né? Já, eu participei antes também, só perdia. Nos primeiros anos eu não tive muito sucesso, jovem ainda, né? Muito jovem. Aprendizado, né? Período de aprendizado. E a partir de quantos anos? Aos 15 anos é o GEBS, né? Qual que é o GEBS? Qual é a faixa etária do GEBS? O antigo 15, GEBS. 15, os Jogos né? Estudantis? Isso. 15, Foi a primeira oportunidade que eu tive de entrar na seleção paulista do GEBS. Né? Olha. E aí participei
Aí pegou no o Jebs, gosto aí mesmo. peguei o gosto, aí peguei o embalo, participei do Jubes, participei de campeonato mundial universitário. E aí foi, entrei na seleção, depois, Aí a numa categoria seleção aí já de CBJ, da por exemplo. CBJ e seleção brasileira. Seleção brasileira. Numa categoria que foi por um breve momento, mas eu estive, porque eu sempre fui pequeno, né? Eu pesava 55 quilos, estava com um pessoal de 60 na época, né? Não tinha menos que isso. 63, sei lá Não o que tinha que era. menos que isso Não ainda. tinha menos que Era isso, um- então eu tinha que encarar a turma mesmo. Nossa, aí. E mesmo assim, E você chegava junto, né? ia, Então, ia, foi bem chegava legal. nas cabeças lá Sim. e No aí fim apanhava, mas tá tudo certo. batia e apanhava. Faz parte do jogo. Sim, com Tá certeza. certo. E o Pan-Americano, como é que foi? Então, essa foi uma passagem muito boa nos Jogos Pan-Americanos de Havana, né? Isso também vai ter um bocado de tempo. Nossa, em Cuba. Em Cuba, acho que foi em 79, se não me falha a memória. Eu tive uma boa participação. Deixa eu só fazer um adendo. Quem quiser saber e conhecer Sensei, vai para o site da CBJ, que tem lá os resultados de todos os Pan-Americanos, Sul-Americanos, Campeonato Brasileiro. E tá lá o nome do Sensei lá registrado no site da CBJ. E aí o senhor foi para Havana, em Cuba, Sim. Uhum. representou Representou o Brasil, participei dos Jogos. no 60, no 55 quilos na época, que teve um breve momento de 5 ou 6 anos que teve essa categoria de 55 quilos, super seria ligeiro. o super ligeiro. Super ligeiro. E eu me enquadrei direitinho, porque eu pesava 55. Aí ficou... Aí eu fiquei nesse período. Como tinha que ser Sim, mesmo, né? Dentro do... eu brigando com meu super amigo Rodolfo Yamayose, o Tiquinho. Ah, né? olha só. E íamos trocando Disputando as vagas. as vagas. Uhum. Fora os outros colegas, né, que também participaram, mas dava para chegar junto com eles. Já fez a sua participação e já deixou a tua história registrada ali, né? E aí, depois desse período, o senhor continuou treinando, continuou Sempre. competindo. Uhum. E eu competi o meu último paulista aos 45 anos, fiz a minha final novamente com o Rodolfo Yamayose. O último paulista que eu participei na categoria sênior. E com 45 anos, 45 anos, competiu na categoria, na classe sênior. E fiz a final do paulista. Ganhou? Fiquei em segundo, perdi de quinta. Dessa vez ele ganhou de mim. Uhum. Tá certo. Foi a última participação na categoria sênior e dei continuidade no Master, né, nos veteranos, até o meu ingresso como supervisor do departamento de judô do Esporte Clube Pinheiros. Aí eu preferi parar de competir porque era uma outra atividade como supervisor, não cabia bem competir, ser atleta e coordenar um departamento, eu achei que não era compatível, aí eu parei de competir. Dá para focar. Mas o senhor foi atleta do Pinheiros também? Desde 1979. O senhor saiu da academia de Sensei Oide? Hoje fui para Pirelli, fiquei um ano lá com eles. Foi na Pirelli. E junto com o Tico, o Arnaldo, o Floriano, nós fomos para lá. Na Pirelli o Aurélio Miguel também já era Não, o Aurélio mais novo. Era bem mais né? novo. Tá, ele é bem mais novo. A Pirelli teve uma equipe forte, né, no passado. Hein? Sim. Foi por um período curto também, mas teve. Aí Sensei foi de lá eu fui para o Pinheiros. Foi para o Pinheiros como competidor. E estou lá até hoje. Devido aos títulos que eu ganhei lá pelo clube, recebi o título de benemérito do clube, sou sócio benemérito do clube. Olha, até hoje. E tive uma passagem boa, super boa, devo muita coisa a eles. Foi muito legal. Na época que o senhor assumiu a supervisão lá, sim. Você trabalhou você chamou Douglas Vieira para trabalhar com você também. Douglas Vieira, André Oguma. Eu lembro que Giovanni Marcon. Eu passei um dia lá com vocês. Foi logo que chamaram uma garotada de potencial lá para fazer o trabalho de base. Eu passei um dia lá com o Sensei, com o Douglas e essa garotada, entrevistei essa garotada. E dessa turma que estava lá que eu entrevistei, o que me chama a atenção e que está até hoje, e hoje está despontando na seleção, é o William Lima, né? William Lima. Veio lá do Sensei na Mi, de Mogi, sim.
E tá lá fazendo um excelente trabalho, representando Sim, o Brasil aí. Vamos ver agora aí. Se... breve. eu acho que eu aposto umas fichas nele sim. Eu acho que ele tem competência para trazer medalha, com certeza. E aí fizeram esse trabalho no Pinheiros. Sim, foi uma passagem bem boa, foi um ciclo bem trabalhado. Sim, eu lembro. Tínhamos um projeto bem bacana, colocamos em prática, tanto é que os meninos que estão lá hoje foi fruto também do Sub-21 da época, né? Sub-18, Sub-21. Estão ali despontando hoje, foi bem legal. E na época também já tinha a equipe olímpica lá, sim, né? também. Claro, é necessário. Sim, é necessário para puxar essa rapaziada aí. Foi muito bom. E vamos falar da Academia Quito. Sim. Que é a menina dos olhos de Sensei. É meu filho. montou ela de uma forma caprichosa. É uma academia que ela é muito elogiada no nosso meio, né? Que bom. Como eu disse para o senhor antes da gente começar a nossa conversa, e pela arquitetura, pela forma, pela harmonia, pela tudo com detalhe, de uma forma, como o senhor disse, zen. Né? Tô devendo essa visita, não é de hoje. Opa. É coisa de anos, né? Então, estão todos convidados. Mas nós vamos lá. Aí, pessoal, Academia do Sensei, ó. Vila Leopoldina, São Paulo. E tem um café ali também, fantástico. Vou experimentar esse café. E aí, como foi a ideia? Qual foi quando começou a ideia de ter essa academia? Ou o senhor já tinha ali o espaço? Como foi essa transformação? Porque ela recebeu uma... não é um envelopamento, é uma montagem. Aquilo é minucioso, é detalhista, tem muito detalhe, é muito bonito. Era uma academia, o senhor transformou ou o senhor já montou ela com esse formato, com essa intenção? Não, esse espaço que nós temos lá hoje, ela era uma gráfica, então tinha entrada de caminhão, era só janela, era um cubo, enfim, né? Um galpão. Um galpão recém-tirado as máquinas, tudo, certo. Era um galpão. Eu, junto com a Vera, transformamos tudo. Agora você me pergunta, poxa, como é que foi essa ideia? Como é que foi? Olha, a gente... todo o nosso trabalho, meu e da Vera, trabalhamos bastante tempo sobre algo que a gente achava muito interessante, que é o tal do Ki, da energia, né? Que todas as artes marciais falam muito sobre ela, mas só falam, né? Mas como desenvolvê-la, como praticá-la, como usá-la no dia a dia, isso que eu acho que é importante. Né? Como fazer as coisas, até entender o que é uma coisa, o que é outra, o que é judô. Eu também acho que até se você for no Google, no dicionário, você vai saber o que é judô. Né? Agora, como praticar esse judô, não só em cima do tatame, como todo mundo, né? Todos os professores, toda a forma como a gente vê, que eu já ouvi muitos falarem, não, eu pratico o judô fora do judô também. Eu acho que é ótimo. Né? Sim. Mas até que página? Isso que é a pergunta que não quer calar. Até que página? Será que depois que você toma uma canelada na rua, ou em casa, ou no trabalho, será que você ainda aplica o tal do judô? Né? É uma pergunta que as pessoas deveriam fazer para si mesmo. Né? Então, nós partimos para essa área e a academia lá, a escola, né? Quito, ela foi acontecendo nessa pegada, eu acredito muito em conexões, né, energéticas, e ela foi fluindo da gente. Fomos fazendo uma coisinha, fazendo outra, com capricho, como o próprio judô emana lá na disciplina dela. Detalhe é muito importante. A disciplina é muito importante, né? O respeito com as coisas, com o material, não é só com as pessoas, é com a madeira, é com a planta, é com o local, é com o cliente que vai estar lá junto, respeitá-lo, né? Ter um tatame adequado, com amortecimento, é adequado, porque nós aprendemos em cima de um tatame de palha e no chão direto, e ó, depois de 10 anos de uso dele, estávamos lá caindo. Nossa, era triste. Né? E hoje eu pergunto, para que outros tempos? Não há necessidade de sair roxo da escola toda vez. Né? E nem é admissível hoje em dia, né? Porque ela tem que ser agradável, inclusive, mínimo conforto para poder também. praticar qualquer tipo de esporte. Né?
Então ela nasceu da nossa vontade de querer fazer algo bacana. E eu acho que aquilo foi expressão da nossa vontade, da nossa energia de querer entender esse mundo energético. E saiu. Vocês planejaram? Não. Fomos fazendo e as coisas aconteceram. E ela está lá. É o capricho, né? Uhum. E a vontade de ter aquilo feito de uma forma correta ou da forma... Uma forma muito amorosa. Muito amorosa. Exatamente. E aí não tem como dar errado, né? É que nem receita de mãe, né? Você vai lá no restaurante, mó chique, mó bacana, lindo prato, bacanudo. É bom. Mas nada como arroz, feijão e bife da minha mãe. E aquela Porque saladinha o ingrediente, de alface com qual é a tomate. diferença do... Qual é o ingrediente dela? É a amorosidade. Não é? É a amor mãe da faz com pessoa que amor. A faz. avó vai lá e faz aquele bolinho de chuva que é o mais delicioso que qualquer outro. Isso. Não é isso? É o exatamente. ingrediente, é o amor. E o amor, o que é? Nada mais é do que uma energia cósmica. E é por aí. A nossa linha de trabalho lá na escola é fomentar isso. E a Kitô, ela é o nome da escola, do local todo. Sim. E ali, Sensei tem várias modalidades e tem a associação de judô Inserida nela. dentro da Kitô. Me explica um pouco essa... Eu vou ser breve nessa explicação, porque eu, na época, juntamos alguns professores para poder fazer um projeto para o Sensei Mateus na Federação Paulista. Na época ele já era, acho que vice-presidente ou diretor técnico. Mateus Sugizaki. Isso. Fizemos um projeto e nós chamamos esse projeto de Unijudô. Unijudô. Que falava, esse projeto ele tinha alguns conceitos que nós entendemos como muito importantes para dar continuidade nesse processo formativo do judô e apresentamos para o Sensei Mateus. E aí o Sensei Mateus olhou o projeto, ele já tinha os dele na federação, evidentemente, olhou, achou muito legal, mas falou que na época não era viável, né? Porque eles já tinham o projeto deles e está tudo certo, né? Então, a nossa turma miou, falou, poxa vida, não deu certo, então tá aí, cada um dispersou. Todos eles, e na época a minha associação se chamava Associação Tsujimoto, que é o meu sobrenome, né? E aí eu pedi a permissão para eles de dar continuidade nesse projeto, o chamado Unijudô. Eu fui na federação, mudei o nome da associação para Associação Unijudô, abraçamos, eu e a Vera, que sobramos do grupo. Eu falei, não, ela é muito bonita, é muito bacana, é muito interessante. Vocês assumiram a Assumimos, eles desse permitiram, falaram, pode tocar. E tocou, e nós tocamos e hoje é a Kitô. Certo. E eu tenho alguns conceitos desde aquela época, a gente já vinha elaborando, infelizmente. Desculpe. Não, fica à vontade, Sensei. Porque nós vamos conversar dela, nós vamos falar um pouquinho. Ai, meu Deus. Força e aí, Sensei. abraçamos essa ideia, falamos, não, esse projeto é muito bacana, né? E abraçamos e fomos trabalhando em cima dele, fomos lapidando. Desse projeto saiu os livros, O Caminho do Guerreiro, né? Então vamos falar breve dele. Saiu um outro livro chamado Arte da Estratégia. Tem um terceiro livro, um quarto livro aí na forma, né? Que ela não conseguiu concluir, mas eu tenho esse trabalho para fazer realizado ainda. Ficou com o senhor e é um projeto o senhor mesmo terminar. Sim, não fala... Nenhum desses livros aí fala de golpe, de técnica, nem de nada. Fala sobre o Budô, fala sobre um trabalho espiritual que o judô, como ferramenta, ele é super propício para isso, né? Nesse entendimento que todos nós entendemos que o judô ele é uma prática física, mental e espiritual. Pelo menos é isso que a gente ouve nos textos aí todo, né? Aí eu pergunto, o físico, pessoal, é notório. Né? O mental também é trabalhado, menos do que o físico, mas é trabalhado. Sim. E quando as pessoas falam sobre mental, o que eu entendo é a parte de valores,
é um quesito moral, ético. Sim. E tem a parte espiritual, que todo mundo fala sobre espiritual, mas como fazê-lo? O que é isso? As pessoas falam sobre filosofia do judô. Né? Sim. Ah, o judô? Não, filosofia do judô. Eu já questionei muitos professores e perguntaram, tudo bem, o que é filosofia do judô? E as respostas geralmente que me vêm assim, não, é porque ela é disciplinadora, as pessoas que praticam são respeitosas, são resilientes, são fiéis, etc. Eu falo, gente, tá bom, eu posso estar enganado, mas isso para mim são valores. Né? Valores que varia de cultura para cultura também, não é? Então, isso é trabalhado? É trabalhado, sim, mas será que é consciente, eu pergunto? E como a gente faz para que isso aconteça? Se faz uma saudação, respeita o parceiro, não castiga ele, ajuda, ensina, amarra o kimono para ele. São valores, né? Que isso não precisaria nem de judô, né? A gente aprende em casa, né? Sim, já vem de casa. Já vem de casa, esse tipo de educação. E é reforçado dentro do dojo. Aí, vamos supor, quando a gente fala sobre essa disciplina, esses valores todos, mas é natural da nossa prática. Qual é a origem das artes marciais? Nossa, as japonesas, né? Karatê, judô, aikido, kendo. A origem dela é samuraica. Concorda, Everton? Sim, vem todas as samurai quem eram? Eram os guerreiros. Só guerreiros? Não, eram militares. Então. Agora, militar sem ordem, sem organização, sem disciplina, sem respeito, sem hierarquia, não tem controle. Não é militar. Não é militar. E o que nós fazemos no em cima do tatame? Todo mundo sobe, fica em ordem hierárquica, sentado, sempre. Faz a saudação, todas aquelas cerimônias, né? O exercício, o chikome, etc, sempre respeitando a graduação tal, e a pessoa naturalmente se torna uma criança, um jovem, um aluno disciplinado, porque toda a característica dela é militar. É forjado naquilo. Claro, o professor tem uma capacidade X, ou Y, ou Z, no mínimo ele vai pedir para fazer a saudação, cumprimentar, colocar o judogi, não andar descalço, calçar o chinelo quando tem que sair, na hora que entra no dojo faz a saudação aqui, faz saudação ali, por pior que seja ou por menor que seja a capacidade do professor, a criança sai disciplinada, no mínimo. Sim. Porque tem toda essa forma de conduta dentro do dojo. Sim. Então, tá bom, é válido, é super válido, só que temos que ter consciência. Consciência de como fazê-lo e testar em mim, para poder expressar aquilo que está em mim, que senão fica da garganta para fora, não é? É isso. E aí começa o processo mental e aí começa o processo espiritual. Muito interessante. E aí, com esses estudos todos, aqui estou então, voltando à sua pergunta, a escola de judô chamava-se Tsujimoto, se transformou em Unijudô, cresceu, e aí eu comecei a agregar outras modalidades, karatê, aikido, tai chi chuan e yoga. Agora imagina a pessoa indo para a escola de yoga, fala, onde você faz yoga? Faço na Unijudô. Não, você faz judô ou faz yoga? Fica aquela confusão. Então nós achamos por bem escolher um nome para a escola que agrega várias modalidades, inclusive a Unijudô. O complexo, né? Isso. Esportivo. Uhum. E esse por que Kitô? Kitô, na realidade, é assim. Meus avós, quando vieram para o Japão, para o Brasil, aliás, o meu avô só veio sozinho, porque na época da guerra não tinha mais espaço no navio, e o meu bisavô, então, pediu para uma família amiga deles, que conseguiram um espaço no navio, chamado Sato, com o sobrenome Sato, pediram para levar pelo menos um membro da família Kitô para o Brasil, né? Pelo menos um. E eles adotaram lá no Japão mesmo
o meu avô, trocaram o nome para Sato e viajaram como Sato e ficou Sato aqui. O que eu fiz então? Eu já tinha homenageado meu pai no passado, a Associação Tsujimoto. E agora, quando nós bolamos a escola, eu homenageei a família da minha mãe, original, Kito. Eu, coincidentemente, eu acho que não é mais coincidência, foi a primeira escola que Jigoro Kano frequentou na época do jiu-jitsu lá. Chamava-se Kitoryu. Técnicas de arremesso, do kata. Ele elaborou o kata através desse estilo. E aí eu falei, olha, por duas razões, Kito. Né? Homenageando a minha mãe, a primeira escola do Jigoro Kano, que ele praticou o jiu-jitsu, né, na época. E se eu também pesquisei isso daí, pelo menos foneticamente, Kito, mudando o ideograma, não é o mesmo do Kito, mas mudando, mas foneticamente Kito quer dizer voltar ao estágio anterior, ou seja, em termos assim, do judô é cair e levantar. Cair e levantar, cair e levantar, sempre voltando ao seu estado original. Perdeu? Levanta e volta ao seu estado original e vai em frente. Sim. Entendeu? Que também tem muito a ver com o nosso processo aqui, que Sim. é cair e levantar, cair e seguir a vida. É isso. Eu descobri que Kito, em português, chama-se glicínia. É uma planta também. É uma planta. É uma trepadeira. E aí eu fui em busca dessa... Isso que eu ia perguntar, o senhor plantou alguma? Plantei a árvore chamada Kito na minha porta. E tá lá, ela dá uns cachos roxos, assim, muito bonito. Ou seja, você vai falar coincidência? Poxa vida, aí cada vez mais acreditando nessa coisa energética, desse fluxo, dessa... Nós estamos todos interligados. Nessa confluência. Essa confluência das coisas. E tá lá a escola, eu não chamo nem de academia, uma escola. É escola. Porque eu não faço, acho que nunca ninguém me viu em competição levando meus alunos oficiais, né? Porque não é minha linha de trabalho, é minha linha mais formativa, né? Além de professor de educação física, eu me formei em pedagogia e é a minha área de trabalho onde eu optei, né? Esse foi é o seu produto, não é o judô competitivo, é o judô formativo. Exato. Aí muitos perguntam, mas então você não gosta da competição? Adoro. Não gosta? Competiu até 45 anos. Como não vai gostar? Eu não gosto muito, mas já pratiquei durante 45 anos a competição e tal. Mas não, é uma vertente, é uma parte do judô, mas não o judô que todos nós gostaríamos de ver em pauta. São os caminhos. Você tem, falando mercadologicamente falando, é um nicho de mercado que você oferece para quem procura aquele produto. Sim. Uhum. Aquele produto, o judô formativo. Sim. A pessoa que quer lá se exercitar, que quer lá para se energizar. Sim. É ali que ele vai encontrar esse produto. Né? Exatamente. Muito bom. Mas sempre foi uma escola diferenciada, né? Desde a arquitetura, desde tudo que foi criado ali. Né? E então teve uma participação. Então foi Sensei mais Vera Sugai, sua esposa. Que conseguiram montar toda essa estrutura e esse diferencial. Né? E a Vera, ela tinha um diferencial também, né? Escreveu os 2 livros e Sensei vai terminar o 3º ou 4º dela, mas ela era uma pesquisadora da cultura oriental, né? Ela tinha esse dom e esse gosto por fazer isso, não é? Foi por isso que eu não sei se pesquisadora, mas é como... estudiosa, sim, vamos dizer assim. Os meus filhos praticavam judô e ela acompanhou o judô a vida inteira, né? Então, chegou um determinado momento que ela falou, puxa, é tão bonito o judô, é tão bacana tal, mas ela não queria praticar. Então, eu a levei, o conhecimento que ela tinha, eu achei adequado, apresentei para o Sensei Matheus e nós ficamos como responsáveis da cadeira de História e Filosofia da Federação por 5 anos. Olha, então nós vocês fizeram parte da coordenação da Federação naquela época. Isso, a convite do Sensei Matheus Sugizaki, nós abraçamos a ideia e demos o curso de História e Filosofia lá na Federação durante uns 5, 6 anos. Né? Elaboramos também uma cartilha para a Federação, não sei se é utilizada ainda hoje, mas foi elaborado.
E tivemos uma passagem bem bacana lá. E fruto dessa convivência com a Vera, os estudos, o trabalho todo, surgiu a escola. E da escola, na continuidade, que inclusive está nos escritos dela lá atualmente, e dei essa continuidade sozinho, sem a parceria dela, vai fazer 8 anos que ela faleceu, mas eu continuei estudando, fui a fundo e consegui, olha que ousadia, né? Conceituar, além do Jitakyo-ei, Seiryoku Zen-nyo, né? Formulados pelo Sensei Jigoro Kano, olha a ousadia, petulância, chame do que quiserem, mas é uma forma como eu vejo o judô. Lá nos escritos da Vera agora tem a parte teórica e eu, de uns anos para cá, vinha pensando bastante sobre como fazê-lo, né? Como fundamentar a prática do judô, incluindo a parte física, amarrando com a mental e com a espiritual. O físico, como eu bem disse anteriormente, é muito simples de ver, é um movimento. Sim. Então, eu vou dar um exemplo básico. Quando a gente entra no dojo, a gente faz a saudação. Quando a gente vai subir no tatame, nós fazemos a saudação novamente, ou em pé ou de joelho. É diferente uma coisa da outra. A maioria faz em pé porque o sensei mandou e é o ritual. Não é ritual. Não é porque é em pé é que eu estou demonstrando respeito. Então eu fico em zarei e de joelhos. Tem um outro significado? Tem um outro significado. Eu, como fui competidor, eu sempre observei esse tipo de coisa, né? Quando o técnico vai lá e grita ali, olha, presta atenção, toma cuidado, fica concentrado. A gente ouve falar da cadeirinha ali, concentra, tal. Que concentra se ele nunca treinou isso? Ele nem sabe o que é isso. Não é verdade? Aí você me pergunta, professor Everton, e aí, como é que eu treino isso? É simples, é diariamente, é grão a grão, você vai plantando durante seus 10, 20 anos de prática. Fazer uma saudação em pé, imagina, quanto tempo você demora? 3 segundos. 3 segundos. Agora, faça uma boa saudação de joelho. Você é obrigado a... que nem no kata, né? Porque aí o kata é uma outra história. Porque é que tem a perna esquerda, a perna direita, agacha, flete o pé, senta, junta, e depois faz a saudação, depois volta, depois levanta, depois não sei o que, e entra no tatame. Quantos segundos você perdeu ali? Perdeu não, você praticou. Sim. 8, 10 segundos, sei lá. Até mais, né? Ou até mais. Só que não é aquela saudação de chacoalhar a carcaça e pronto, acabou. Sim. É uma boa saudação. E nisso aí você está concentrado, meditando, ou seja lá o que for, mas você está presente. Isso que é importante. A presentificação. Presentificação. Tem que estar presente no que está fazendo. Depois cumprimenta o amigo, o colega, seja lá o que mais. Aqueles 10 segundos são preciosos. Na entrada, não precisa, talvez durante o treino, tudo bem, vai beber água, vai no banheiro, tá? Pode até fazer para ir mais rápido, para não perder o ritmo do treino. Sim. Mas entrada e saída em zarei. São 10, 20 segundos por treino. Você treina lá 2, 3 vezes por semana. Acresce aí, dá 60 segundos. 60 segundos multiplicado pelo mês, dá, sei lá, quando é no fim do ano, você treinou X horas de concentração. De presentificação. 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 Você está presente, você está esperto, você está lá fazendo aquilo. E no Shiai, 3, 4 minutos de luta. Aqueles 4 minutos você tem que estar lá, presente. Como é que você treinou isso? Não treinou. Porque faz a saudação de qualquer jeito. Para você ter uma ideia de como esse passo a passo, cada passo que você dá em cima do tatame em direção ao seu parceiro ou em direção a um ukemi, qualquer coisa, tem uma razão de ser. Aí eu começo a entrar num processo meditativo, porque eu estou presente o tempo todo. Vamos começar sei lá, um uchikomi, um exercício em duplas. Né? Então, nesses meus fundamentos para uma boa luta, tem passo a passo. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Quando a gente vai fazer um exercício em dupla? Cumprimento. Uma saudação. Está errado. Saudação, não cumprimento. Não é uma saudação.
uma saudação. Oh, você tem que fazer a saudação porque o professor te ensinou. Então o cara chacoalha o esqueleto e fez uma saudação. Dá aquela mexidinha na cabeça. Não, tem que ser uma boa saudação. Respeitosa. Aí começa a entrar os conceitos morais. Respeito. Por quem? Professor Everton? Pelo seu parceiro. Pelo seu parceiro, o seu Ótimo. adversário. O adversário, seu parceiro de treino, o parceiro de exercício. O que acontece? É pro seu parceiro. Isso faz com que você faça o quê? Comece a entender o que é respeito um pelo outro. Agora vamos para o lado espiritual. Quem é que você está saudando ali? Você é diferente dele, apesar de você ser peso médio e o outro ser peso leve? Não. Fisicamente, diferentes. Uma menina e um rapaz. Tá. Fisicamente, diferentes. Faixa verde e faixa branca. Fisicamente, hierarquicamente, diferente. Mas, como seres humanos, nós somos iguais. Concorda? Apenas um chegou antes. O físico é diferente, porém... Eu saúdo quem? A divindade que está nesse personagem aqui. E esse saúda quem? Além do físico, além da parte moral, eu estou saudando a divindade que existe dentro desse ser aqui. Aí eu começo a adentrar nesse campo espiritual. Não somos desconectados, mas nós achamos que nós somos o cara. Nós somos matéria num trabalho cósmico aqui e ela tem que ser muito bem feita, só que eu preciso entender aquela língua ali. Caso contrário, eu acho que isso aqui é verdade, isso aqui é a realidade. Esse meu bolso, essa minha carteira é o que vale. Né? Quando na realidade nós temos um lado divino que ela tem que não, mas não a material, função é conscientizar essa matéria de que eu não sou isso, eu estou isso, eu estou jornalista, eu estou professor, mas eu sou o que sou, o quê? Uma divindade em potencial para ser desenvolvida como uma semente. A semente de abacate, o que é? É uma semente, mas ela é um abacate em potencial. Se você cuidar, regar, cuidar dela direitinho, daqui 5, 6, 7 anos, ela vai virar uma árvore, vai dar sua florada e ela vai ser um abacate, aquela semente. E nós somos o quê? Nós somos uma divindade e não reconhecemos isso. Não lembramos disso. Não lembramos disso. E eu começo por aí. Eu respeito e saúdo a divindade que está em você. E assim vai, professor. E aí, depois de uma boa saudação... Só, pois não. E isso o senhor, ou a Vera, explica nos livros? De uma forma densa. É bem denso o livro. Né? Mas, para aqueles que... Porque assim, né, Everton? Se eu ler... Não sei se o pessoal conhece o Tio Patinhas. Não, mas uma revista, sei lá, uma atual aí. Né? Se a pessoa lê um livro, se ela não está preparada para entender o que está escrito lá, ela vai ler e falar, não sei mais ou menos. Se essa pessoa, depois de 2 anos, passar por isso, passar por experiências da vida, daqui 1 ano, o camarada lê o mesmo livro, ele vai ter um entendimento um pouco melhor. Se ele tiver uma vivência, uma maturidade e trabalhar isso nele, daqui 5 anos ele lê o livro e fala, nossa, melhor livro que eu vi na minha vida. Não é assim que funcionam as coisas? Deixa eu aproveitar, editor, põe pra gente aqui os livros da Vera Sugai, aqui embaixo. E se alguém quiser adquirir o livro, eles estão à venda? Sim, é só entrar em contato comigo ali na escola. Não tem mais na livraria, que está esgotado, né? Porque esses livros foram lançados no ano 2000. Já tem 24 anos. 24 anos. E ela está super atual. Super atual. Porque ela fala de filosofias, né? Sim. As filosofias que deram origem ao Zen, às nossas práticas marciais. Que é o shintoísmo, entre aspas, a religião da terra mesmo, do confucionismo, do taoísmo e do budismo. Né? Então, são essas filosofias que deram origem
onde também a cultura japonesa se baseou, né? Estudou ou entendeu que seria bom para a comunidade. E o nosso judô, ele tem esses fundamentos. Então é importante que a gente saiba da raiz, né? Certo. Então... E agora tem que praticar. Agora tem que praticar, não. Seria interessante que as pessoas praticassem com um olhar filosófico desses grandes pensadores, esses grandes mestres. E aí eu começo a entender um pouco melhor o judô. E aí uma coisa que eu ouço bastante, os professores, principalmente os mais antigos, dizendo que o judô assim vai acabar, que o pessoal só pensa em competição. As escolas já começam ensinando as crianças a competirem e tal, isso vai acabar. Não vai acabar, né? Porque ela está bem embasada e tomara, bem enraizada e bem estruturada. Tomara que os professores se interessem por esses assuntos. E eu já vi também muitos professores dizendo que, poxa, viver de academia é difícil, é complicado, porque entra aluno e sai aluno. Gente, não é que seja simples, mas nós estamos vendendo um produto errado. É por isso que entra e sai. Se eu vender competição, gente, de 20 alunos que eu tenho, os 20 vão competir, meia dúzia ganha. Provavelmente, essas crianças, esses jovens, essa meia dúzia vão continuar até chegar à categoria sub-18, sub-21, que aí dá um afunilamento. Sim. E será que o camarada continua? Ele competia por causa do judô. E na infância, aqueles fora meia dúzia, sobraram 14. Se eles não ganham medalha e a escola treina para medalhas, vai chegar um momento que eu não ganho, vou jogar futebol, vou jogar bolinha de gude, fazer qualquer coisa, né? E o mais importante nesse processo de entrada e saída de aluno é os pais entenderem o que é o judô. Não é só medalha, não é só respeito, não é só disciplina. É a formação física, evidentemente, que é uma das primeiras razões que o pessoal procura. Depois a segunda é a disciplinar. Sim. E é uma coisa que eles também não têm ideia, mas têm maturidade para entender, como eles já são pais, que a espiritualidade é fundamental. E para que a espiritualidade? Para quando, na minha última viagem, eu embarcar em paz. E isso eu faço sozinho. Você concorda que a gente nasce pelado e sozinho? Sim. E quando a gente vai embora, por mais que a sua esposa, a sua mãe, seu tio te ame, na sua ida, você fala, mas vocês não me disseram que me amam? Vem comigo. Amigo, eu te amo, mas essa viagem é sua, sozinho. Você vai embora sozinho e pelado, sem companhia. Assim como você veio, você vai. Assim como você veio, você tem um processo, e aí como você vai, você escolhe. Ou bem acompanhado, ou com uma grande interrogação, com medo. E, poxa vida, já passei medo a minha vida inteira. Pelo menos na minha última viagem, quero viajar em paz. Sabedor do que eu fiz e para onde eu vou, também não sei, né? Mas pelo menos ir embora em paz. Sim. E essa é uma grande verdade. Você vai, eu vou, todos nós iremos. Né? Sim, e a ideia dessa espiritualidade que nós entendemos, esse treinamento de judô, aikido, karatê, do, seja lá o que for, para ganhar medalha, faz parte do processo. Né? Apanhar faz parte do processo. Vencer faz parte do processo. Cair, levantar faz parte do processo. Para quê? Autoconhecimento. Né? Muita gente fala sobre autoconhecimento, mas eu sou bonito assim, tá bom? Pera, não é por aí. Né? É saber quem eu sou de fato. E as pessoas entendem que eu estou. Isso para eles é o que sou, mas isso não é o que você é. Entendi. Você está, mas você não é. E essa procura, esse entendimento faz com que o objetivo final é... Se eu fazer uma pergunta para o pessoal aí de casa. Gente, você nasce, estuda, vai para a faculdade, arruma um bom trabalho, casa, tem filhos. Para quê? Tem que ter o fundamento.
No fundo, quando você tiver com seus 70, 80 anos, não precisa também. Eu estou dando uma referência de idade, mas não necessariamente. Quando eu entender que, puxa vida, eu quero ter paz no coração, não quero um monte de dinheiro. Se vier um monte de dinheiro, melhor ainda. Mas o importante é você ter paz para encarar as adversidades da vida, que é comum para nós o tempo todo e se faz necessário. Sim. Se faz necessário, que senão não há motivação para você sair da cadeira e ir em busca de conhecimento. Isso é verdade. Então, o nosso trabalho, que hoje eu entendo assim como 2 conceitos, que é os fundamentos para uma boa luta, uma boa prática. Uma boa saudação, não é uma saudação, uma boa saudação. Momento seguinte, uma boa pegada, um bom kumikata, não uma pegada, é uma boa pegada. Aí depois a gente faz o quê? A movimentação. Não, é uma boa movimentação, porque esse boa significa presente. Movimentar, até mosca movimenta, né? Mas uma boa movimentação em busca de um objetivo, porque é uma boa técnica, um bom golpe. Deixar na posição perfeita para aplicação do golpe, perfeito em busca do acrescido de Kiai. Sem esse ingrediente é que nem a comida da mãe quando ela está com raiva. Não tem o mesmo sabor. Não tem o mesmo sabor. Sem Kiai não tem. Foi bonito, foi bom. Mas quem está assistindo, quem conhece, quem vê, quem... Faltou aquele tempero. Falta alguma coisa. Falta um tempero ali. Agora, um bom golpe, com um bom Kiai, que eu vou explicar no segundo conceito, aí você fala, nossa, que lindo, que maravilhoso. Fora outros procedimentos, né? Que é a proteção, muita gente joga e cai em cima. Não foi uma técnica perfeita. Perdeu o equilíbrio. Não se manteve equilibrado. Meu colega se esborrachou. Não foi um bom golpe. Um bom golpe é quando o companheiro fala, nossa, caí gostoso. E quantas vezes eu não caí gostoso? E quantas vezes eu não caí torto? Nossa, caí delícia. Cair torto é ruim. Não cair torto quanto com o cotovelo no peito. Eu não estou falando de Shai, eu estou falando de fundamentos para uma boa prática. Só ali? Só ali. Quando quem recebeu o golpe disser, nossa, caí gostoso. Perfeito. E assim depois tem uma boa saudação final tal, e cada movimento desse, e cada passagem dessa tem um ensinamento moral, da boa pegada, da proteção, do bom kiai, de uma boa técnica, do bom kuzushi, do bom ukemi, do bom... Todas elas, e passa desapercebido, que a maioria vê o início e o final do físico, e não do moral, e nem do espiritual. E está tudo inserido lá. Jigoro Kano foi um gênio, foi uma pessoa iluminada. Acima, estava à frente do seu tempo. Né? E o segundo conceito, Everton, é o processo respiratório coordenado com o movimento biomecânico. Todo movimento que a gente faz tem que ser coordenada com a respiração. E uma boa respiração, não é uma respiração na parte superior, daquela que a gente respira para sobreviver, não é essa. Isso aí também está lá nos livros. É um processo respiratório cósmico, onde é baseado o Aikido, o Judô, o Ki. Né? Os professores gostam de falar, faz Kiai. Você tem entendimento do que é o Ki? Da energia vital cósmica? Então, é um estudo bem interessante, eu acho, eu me amarro nessas coisas aí, que faz com que você comece, que tudo no universo tem Ki, tem energia. Desde a minhoca, a pedra, a planta, o passarinho, você, os animais, as estrelas, tudo no mar, no vento, tem Ki, tem energia vital, não é? Se todo mundo tem energia vital, não seria interessante eu me integrar a essa energia? Sim, mas nós seres humanos fazemos diferente. Entre aspas, livre-arbítrio. O vento está para lá, mas hoje eu quero ir para a praia. Cara, nada favorável.
Você concorda? Não por uma questão de desejo do ser humano, ele tem essa capacidade de mudar o rumo das coisas. E o caos que nós temos é isso aí, né? Manipulação do ser humano. Sim. Bom, não vamos tão a fundo assim, não iremos. Mas vamos falar do judô. Do judô, tá lá. Você faz um bom golpe. O Seoinage. Pá, técnica de quê? Teuazá, Koshiwazá ou Ashiwazá? Ippon Seoi. Pá. Ippon? É de braço, quadril ou de perna? É quadril. Ippon Seoinage, que você enrosca o braço do cara aí. É de braço. É de braço, certo? Não, é Teuazá. A característica principal do Osotogari, né? É perna, a característica principal. Mas se quadril não articular junto com o movimento da perna, não vai funcionar. Pode até jogar, mas não vai ficar pleno. E é a busca da perfeição, né? A busca do meu ser interior, é por aí, esse é o caminho. Se eu não tiver movimento de ombro, de braço, da minha munheca, dos meus dedos da mão, não vai sair perfeito. Se eu não mudar o ângulo do meu pescoço, coordenado com o movimento do meu tornozelo, ele não vai ficar perfeito. No mesmo tempo, no exato momento. E se eu não utilizar essa força cósmica chamada Ki, energia vital, ela vai ficar um belo Ippon, bonito, mas não perfeito. Mas para que ser perfeito? Não. A prática da técnica do judô, ela simplesmente é uma ferramenta para você se olhar e se harmonizar com a natureza. Sim. Tá vento, tá sol, tem planta, tem erva daninha, tem o elefante passando ali, tem a formiga, tal. Você tem que se integrar a isso e ter esse entendimento, um olhar amoroso, até com um porco-espinho, porque ela tem a natureza dela, senão ela não existiria. Sim. Ela tem um trabalho a ser realizado aqui, assim como a minhoca, assim como eu, como a abelha, como um pássaro, não é? E eu tenho que me integrar com essa natureza. E na medida que eu vou percebendo isso, que a prática do judô é fazer com que você perceba, não é para ganhar medalha, também, mas o objetivo final é você perceber, você se perceber como ser, você se perceber aonde, qual é o seu meio, você percebe parte do cosmos. Tudo integrado. Tudo integrado através do quê? Está escrito em cima do tatame lá o que você está fazendo e você não está percebendo. Você acha que aquilo lá é o final. A faixa preta é um final. Ganhar uma luta é o final. Não, esse é só um processo. Ganhou, beleza, bacana, mas você está entendendo que você está se integrando com o todo? Sim. Aí começa a entrar na parte espiritual. Agora, como fazer? Vou ficar aqui 2 dias conversando, mas é por aí. Para você ter esse entendimento espiritual, as pessoas podem até estar me perguntando, o que você entende como espiritual? Consciência. Para mim hoje, até que alguém converse comigo e faça eu entender que, poxa, além disso tem outras coisas, beleza, estou aqui super à disposição, sempre querendo aprender. Consciência. Consciência do que eu faço aqui, de onde eu vim, o que eu faço aqui e para onde eu vou. E qual é o meu papel aqui? E estar consciente. Se eu estou fazendo um negócio com você, é um negócio, mas eu estou consciente e conectado com o resto. Esse meu negócio aqui vai afetar a Mata Atlântica? Aí entra a história do Ditakyoi. As pessoas acham que Ditakyoi é só lá fazer bem para mim, para você e para a comunidade, pronto, acabou. Não, é com o passarinho, é com a água, é com o vento. Não essa conexão, eu tenho que ter essa consciência. Aí eu começo a valorizar desde uma formiga até o raio trovão lá que vem do céu. Tudo então, isso é consciência. Para quê? Para eu entender que na matéria eu sou finito, no entanto, eu estou aqui a trabalho e quero ir embora em paz. Missão cumprida.
E as artes marciais japonesas, elas nos proporcionam tudo isso. Mas só que tem que olhar com um olhar meio de maluco, assim, entendeu? Senão você vai viajar na maionese. E o nosso trabalho é esclarecer isso um pouquinho em português, em palavras entendíveis. Isso agora, tudo nos 2 livros de Vera. Que tá para sair. E tem mais. O que esse vai é o que sair. vai sair. Uhum. Eu já ia apontar aqui e pedir para subir. Aí os fala livros. sobre as filosofias. Tá, então, esses livros de Vera Sugai fala de filosofia. Sensei está terminando um livro que vai falar da espiritualidade. Muito bom. Vamos ficar aguardando o encerramento desse projeto, que eu imagino que é mais um passo nessa caminhada aí. Tá certo. Por falar num passo na caminhada, sim. Deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira. Vamos falar um pouquinho de política? Vambora? Sim. Sensei vai sair cabeça de chapa para a próxima eleição? Sim. Abracei essa ideia. E abraçou, isso já está definido. Sim. O que não foi definido ainda são os demais componentes. Sim. Vamos deixar para divulgar isso um pouco mais adiante. Um pouco mais para frente. Sim. Mas vamos aproveitar. Você será o candidato a presidente da Federação Paulista de Judô, por uma chapa de oposição, né? Nós temos hoje a chapa da situação, com o Henrique Guimarães e a equipe dele, e Sensei vai encabeçar a outra chapa, são só 2 que vão concorrer. As eleições foram deflagradas, vai ser anunciada a data e vai começar a campanha. Né? Certo. Então, em breve, você já vai ter a chapa completa, vai começar a divulgação e a campanha. Me conta, não precisa nem se aprofundar muito, mas quais serão os objetivos e os projetos da campanha e dos trabalhos caso vençam a eleição lá na federação? Para começar, eu poderia dizer para você o porquê do meu retorno. Sim. Em 2005, eu fui candidato a vice-presidente do Sensei Matteo Sugizaki. Eu ia chegar nessa pergunta, mas já que o senhor adiantou, perfeito. Então, pode seguir, Sensei. Okay. Desculpa interromper, mas imagina. Ótimo. Então, nós tivemos uma experiência muito desagradável na época, né? Porque na política nós vamos alternando o comando para novas ideias, novas experiências, né? Porque isso se faz necessário. Sim. E eu, como venho de uma área de alto rendimento, de competição, eu também sempre entendi assim. Poxa, se eu sei fazer algumas técnicas, sei fazer alguns golpes, eu estou vendo os meninos lá que querem aprender também. Nós temos que passar esse conhecimento para os demais, porque uma hora nós vamos parar, concorda? Sim. E eles virão com mais força, com mais energia, com novas ideias e para agregar esse início de trabalho que eles que irão desenvolver. A política na família, no trabalho, seja lá onde for, se faz muito necessário. E na época, o professor Francisco, ele já estava fazendo algumas gestões e estava na hora de renovação. Apesar do Sensei Matteo ser da mesma chapa deles, né, do mesmo partido, mas ele tinha outras ideias até revolucionárias, aonde eu achei super legal e era para ele assumir. Mas aí, na hora H, o professor Francisco inverteu as coisas e disse para ele que ele não ia subir, e isso deixou o Sensei Matteo muito chateado. Então ele montou uma chapa em oposição. Né? Vamos ganhar então no pleito. Ou vamos concorrer pelo menos. E não simplesmente afastar e pronto, acabou. Né? Optaram por montar uma chapa aí para o pleito e
fazer um momento democrático ali. Tá bom, então vamos embora. E o sensei me convidou para participar dessa eleição e abraçamos a ideias muito bacanas, super revolucionários, sensei Matheus, muita coisa que tem hoje aí, começou com ele lá e eles apenas aperfeiçoaram, para você ver que a gente pega umas ideias, né, de algumas pessoas e a gente sempre aperfeiçoa. Né? A federação está fazendo uma gestão ruim em termos práticos ali de competição. Não. Estão bem. Não tenho crítica com relação. O pessoal que cuida lá dos eventos são muito bons, são rapazes jovens, bons, talentosos, estão tocando muito bem. Qual é a ideia? A ideia é melhorar em termos de condições de espaço, de formas diferentes. Não é? É claro, forma diferente para piorar? Não. Nós temos que subir a régua sempre. Não é? Com novas ideias. Caso contrário, essa gestão é continuidade de 20 anos atrás. Eles procuram melhorar? Sim. Mas é sempre no mesmo padrão. Melhorou? Melhorou, eu não desacredito disso não. Apesar de eu ter me afastado por um bom tempo, eu vejo que está andando os eventos que eu vou, está super organizadinho, bacana, mas pode sempre ser diferente. Sempre ser diferente. Melhor ou pior? Não sei, mas diferente, né? Com cabeças novas pensantes. Então, desde que houve aquela eleição, onde os nossos parceiros da época, que estavam com a gente, trabalhando com a gente, junto com a gente, na hora da eleição houve uma confusão ali, foi feito lá no CAT da federação, e percebemos que nós caímos numa grande armadilha. Desculpe, pessoal, falar isso, mas foi o meu sentimento. Posso estar totalmente enganado, mas muitos dos nossos colegas presenciaram uma baixaria ali, né, com polícia e tudo mais. A presença policial e tudo mais. É uma história que nós mais novos até ouvimos falar que teve uns problemas, mas nunca nos foi revelado isso. Você está explicando para a gente então o que aconteceu naquele dia. Sim. Na eleição, foi exatamente na eleição. Sim. Lá no CAT. Sim. Tá. Então, como é que chama? Quem cuida da portaria, o Leão de Chácara, é isso? Como é que é? Não sei como é. Porteiro, controlador de acesso. Controlador de acesso, porteiro, sei lá, uns troglodita, monstro, fortão, entra na porta. Você quem é? Quem é? Ficava selecionando as pessoas que iam entrando. Nossa. E a Vera era minha esposa, minha companheira. Eu era candidato. Esposa de um candidato. De um candidato. Falei, não, a senhora não pode entrar. Mas como assim? Eu sou a esposa dele. Não, você não pode criar uma confusão. Como assim, gente? Criou-se dificuldades para poder acessar o local para fazer a votação. Só podia entrar o pessoal dele. Da situação. Para fazer volume, para fazer uma assembleia aberta, porque a gente escolhe na hora se vai ser aberta ou fechada, né? Dependendo do número de pessoas, quem ganha, quem tem mais votos, aí foi aberta. E muitos dos professores que estavam conosco na hora da votação, como é aberta, eu lembro muito bem disso, se a pessoa fala assim, ela está falando bobagem. Tá bom, estou falando bobagem, mas a minha percepção. Né? Eu percebia que aquelas pessoas que estavam em volta dessa eleição ali eram pessoas que encaravam frente a frente com os professores que iam votar, como se... Intimidando. Meio que intimidando, né? E aí tivemos uma votação muito ruim, no sentido assim de que, poxa, a vida de gente contava com quem vocês contavam. Com quem a gente contava, e na hora foram invertidas as coisas, aí deu confusão, aí no meio do pleito ali, o sensei Miguel usou a palavra, o Chico não entendeu direito, e aí quase que saíram no braço. Nossa. Aí sensei Miguel Suganuma, o saudoso, fiquei muito chateado, porque ele ficou muito irritado, achei que ele ia infartar, porque ele apontava para ele e falava assim, quando houve aquela... Na mesma situação, né? Quando houve uma destituição do presidente que era o anterior a Chico, anos anteriores, não vou citar nomes. Tudo bem. Houve também, tinha que ter uma administração tampão,
E o sensei Miguel foi o primeiro a dizer para o interventor, olha, põe o rapaz, professor Francisco, jovem, cabeça boa, tal, de Mauá. Eu estou citando o nome dele porque é real isso aí. Sim. Né? E apresentou o professor Francisco como mandato tampão e nunca mais saiu da cadeira. Né? Eu acho isso, para quem pratica judô, por exemplo, nós tivemos o exemplo do professor Mamed, você lembra lá passado, né? Lembro. O mundo inteiro criticando isso, porque o cara não pode dar continuidade. Tudo bem que a gestão dele era meio, né, tudo certo, mas durante mais de 20 anos no poder e fazendo do jeito que ele fazia, a oposição queria fazer o quê? Entrar para fazer diferente. Sim. Se ele estava certo ou não, não importa. Mas fazer diferente, porque daquele jeito não estava agradando a todos. Então vamos fazer diferente. Pode até ser que tivesse sido pior, mas diferente. Sim. É a minha ideia hoje. Eu não tenho ódio de ninguém, não sou contra nada. Apenas, depois de 20 anos, eu acho, mais de 20 anos, eu acho que é saudável, sim. Me convidaram no passado também para fazer parte de alguma chapa. Falei, não quero, por causa dessa decepção do passado. Sim. Machucou muito a Vera, né? Sensei Mateus. Claro, não foi a causa disso, mas ele ficou muito chateado. O professor Miguel quase brigou com a pessoa que colocou ele lá, né? Sem respeito nenhum. Enfim, ficou uma coisa muito chata, desrespeitando os senpai que estavam ali, tudo. Nesses momentos, então, o judô ficava de lado, né? A filosofia do judô ficava de lado. O pessoal fala, né, sobre judô, sobre comportamento, sobre respeito. Vamos fazer uma coisa correta, sem constrangimento, sem nada. Vamos participar como uma competição. Como eu fui competidor, sempre respeitei meus adversários, ganhando ou perdendo aquilo que o juramento que a gente faz antes da competição, o juramento que a gente faz quando tira a primeira faixa preta. Eu juro continuar nos estudos, não sei o quê, tararara. Eu faço a minha parte, eu continuo estudando, eu trago o material aqui para o pessoal. Não achei, não gostei de nada disso, não tem problema, mas eu estou fazendo alguma coisa. Aquele juramento que eu fiz quando tirei minha primeira faixa preta, eu estou cumprindo. Qual o problema? Eu quero participar de uma eleição justa, correta. Eu monto a minha chapa, você monta a sua e vamos pro pleito, que vença o melhor. Sim. Mas não em termos assim de constrangimento, coisa é muito ruim. Não vou entrar muito em detalhe porque não vem ao caso. Então, para mim, isso não é judô. Se eles estão querendo fazer judô desse jeito assim, sinto muito, pessoal. Isso para mim não é judô. Eu vou participar sim, porque eu abracei a causa dos meninos. Os meninos não são ruins como todo mundo fica falando, viu? Talvez seja o jeito dele, assim, de muito jovens, vigorosos, o jeito de falar, e as pessoas acham ruim, mas por baixo dos bastidores a gente ouve falar as pessoas calmas, tranquilas, sossegadas, falando bobagem, besteira, inclusive palavras de baixo calão, xingando um outro por trás, a pessoa abraça, depois vira as costas e fala, essa pessoa é assim, assim, assado. Isso é muito pior. Os meninos nada mais fizeram do que trazer a verdade à tona. Do jeito deles, tudo bem, mas a verdade está lá no papel, está escrito. Tanto é que se eles não tivessem feito isso, não existiria esse pleito agora. Eles não seriam afastados da gestão. E isso não foi ruim, porque levantou aqueles problemas todos do passado. Sim. Caso contrário, se eles não fazem isso, continuaríamos na mesma pegada, do mesmo jeito. Sim. E a vida segue. Só que aqueles que assumirem lá em 2030, isso aqui está no papel, é uma dívida federal, é uma dívida governamental, aquilo não vai acabar. Se agora eles parcelaram de boa ali 48 prestações, não sei o quê, de uma dívida de 2014, qualquer coisa assim. Sim, se isso dívida não vem à tona, eu vou estar morto. Mas os meninos que me seguirão depois do 2030, 2032, aquilo vai vir à tona. Não seriam mais, sei lá, quanto que foi, R$1.000, 1 milhão, sei lá, 200 mil, 100 mil, não sei quanto que foi. Não seria mais 100, seria 500. E aí, qual é o meu legado? O meu legado é o seguinte, é uma dívida de 1.900 e bolinha, que nenhum professor teve a coragem de peitar e falar, gente, temos que limpar a casa e vamos pensar no futuro. Qual é o meu legado? O meu legado é uma federação limpa, sem dívida nenhuma, zero.
Esse é o meu legado. Ah, mas o que você fez pelas medalhas? Eu não fiz nada, mas eu deixei a casa limpa para eles começarem um novo trabalho. Estruturado aonde? Numa infraestrutura limpa, correta. Agora eu vou ver resultado? Eu não. Mas eu sou aquela sementinha do abacateiro. Vai nascer, vai crescer, vai crescer. Eu sou a semente. Eu não vou ver o abacate, mas eu vou semeá-la. Eu vou adubá-la. E esses meninos tiveram coragem de fazer isso. Sim. Não é? E trouxe à tona esse monte de coisa aí que vai ter que ser resolvido, gente. Senão vai ser o legado da gestão que está lá. Se não resolver isso, vai ser o legado que eles vão deixar. Isso ajudou? Não. Pois é. Então eu entrei, desculpe, eu estou me alongando assim. Não, porque, imagina. Até que, como o senhor tocou no assunto da dívida, essa dívida veio à tona, questão de 15 dias. Eu, inclusive, publiquei no Boletim Sotogari os valores e tudo mais. Foi o Tribunal de Contas do Estado, né, que não aprovou a prestação de contas dos valores de 2014. Foi. Se foi de 2014 agora, há 10 anos, corre-se o risco, não vou dizer que vai ter, né? A gente não afirma nada, nem tenho competência para isso, mas se tiver 2015, 2016, 2017, se for acumulando isso, e aí, o que a gente faz com a federação? Nós vamos ter a federação ali para pagar as dívidas do passado e a gente não consegue... Estaciona tudo, para tudo. Para tudo. Não tem como você administrar uma dívida gigantesca. É claro que no frigir dos ovos se faz um bem bolado, um acordo ali bem bacana para não morrer a federação, e eles sabem disso. Eles sabem. Parcela ao invés de 48, não sei se existe limite também, que eu não sou jurista, não sou tributarista, não sou nada, mas se houver possibilidade de parcelar isso aí lá, mas tem que ser mexido. Mas tem que dar as caras, a comunidade dos outros precisa saber que foram votando em pessoas que deixaram esse legado para nós. E agora a gente tem que resolver. E os meninos tiveram a coragem de falar assim, olha, o que acontece aí são fatos. Sim. Talvez a comunidade não entenda que, poxa, não precisava ser assim. Até concordo. Baseado no respeito mútuo do judô, poderia ter sido feito diferente. Mas cada um é cada um, a gente tem que respeitar. Sim. Ok? Mas o fato é aquele. Tem que vir a público. E as pessoas saberem o que as pessoas nos deixaram e o que existe por trás do que eles não veem. É uma dívida gigantesca. Sim. E eles não querem mexer nisso? Ora bolas. Tem que ser mexido. Tem, né? Inclusive, para quem for assumir agora, pegar essa bucha, vai ter que resolver. Se não resolver, cabe a nós, professores, investigar e falar, poxa, mas e essa dívida? O balanço de 2023. Torcer para não ter mais, né? Mas sim. Torcer porque eu vejo, né, também quem sou eu? Ninguém. Né? Mas eu sou um filiado, pertenço à federação também, sim. Né? E me preocupo tanto com a saúde financeira da entidade, ela tem que sobreviver. Né? E não fazer a coisa certa, né? Fazer o que é certo. É o correto. Já me perguntaram, mas Sumiu, você vai expor a sua cara, essa carinha de bom moço e tal? Eu falei, gente, eu não devo nada para ninguém. Eu devo sim para a minha comunidade. Os meninos não estão... Eu conversei muito com eles. Tá tudo certo. São fatos. Conversei muito com eles e falei, gente, tudo bem, vocês estão certos, mas vamos fazer um caminho mais suave. Judô. Vamos fazer um caminho mais suave. Vamos fazer as pessoas entenderem que, poxa vida, temos que colocar a casa a limpo para que as gerações futuras não padeçam disso. Você é pai, você sabe disso. Sim. Pô, eu faço minhas coisas aqui e ponho em panos quentes. Eu ponho em panos quentes. Vai sobrar para o seu neto. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. É isso que você quer? E a federação, pelo sim ou pelo não,
é pai de todas as associações, tem que cuidar bem de uma escola pequena lá em Votuporanga, vai lá no Presidente Prudente até do litoral do estado todo. Né? Falando daquilo que faríamos na gestão. Nós temos que ir de cidade em cidade, cada delegado fazer um levantamento da condição que os professores trabalham em cada região. Sim. Nossa, tem muito dinheiro na federação. Né? Dá para se fazer uma gestão de contribuir com essas associações mais carentes. Sim. As taxas de participação, não vou entrar no mérito se é caro ou barato, mas se eu estou aqui na capital, eu tenho empresa, eu tenho não sei o quê, vamos supor lá, sei lá, R$100. Não, tudo bem, eu ponho meu filho para pagar R$100, eu ponho lá para participar. Um menino lá de uma escola carente, que é associado, quer participar também e tal, tem que pagar R$100 igual a mim. Eu não acho correto isso. Isso não é uma inclusão. Né? Só porque foi firmado lá uma taxa de X reais, é igual para todos? Não, condições diferentes. E a federação, eu acredito que ela tenha condições sim de fazer um planejamento e, não digo beneficiar, poupar, aliviar aquelas pessoas que têm direito sim de participar dos eventos da federação de uma forma mais tranquila. Sim. E não do jeito que eles vêm de ônibus correndo para cá, 2, 3 conduções, 8, 18, 20 horas para chegar aqui na capital para participar, ainda pagar e participar, perder ou ganhar, não importa, depois voltar mais instalado numa pensão ou dormir na calçada. Estou exagerando. Mas sabe, você está me entendendo as condições? Sim. A federação tem alojamento, por que não revitalizá-lo? Entende? Então, essa é a distribuição de rendas um pouco mais social, um pouco mais correta e justa. Então, eu penso assim. Professores carentes que dão aula em ONG, dão aula... Principalmente as ONGs, né? A federação faz. Eu achei super legal. Quem sei não omitir, super legal. Eu participei. Mas é evento para faixa marrom, o primeiro professor que quer dar aula e quer aprender alguma coisa. Beleza, eu quero saber. Eu sempre vou aprender alguma coisa. Sim. Eu quero saber o que tem, o que não tem, qual é a novidade, o que eu posso agregar ao meu trabalho. Eu faria diferente. São faixa marrom. São iniciantes. Não sei se a comunidade me entendeu, mas um módulo inadequado. Eu fiz o curso, achei ótimo o curso, pessoal. Achei muito bom, professores capacitados, tal, direcionado para um público. Não sei. É o básico. É o básico. Não fisiologia do exercício, uns módulos complexo para quem já está militando. Seria então para professores mais experientes. Sim. Sensei foi lá, fez o curso para entender o que para tinha. Entender, e não é crítica, viu, pessoal? É até uma sugestão. Mesmo que a gente não entre, fica uma sugestão para vocês. Quem sei não omitir, ótimo, maravilhoso. Mas só que módulos para faixa marrom, nunca deu aula, querem dar aula básico. Para depois, no próximo ano, fazer um módulo um pouco mais avançado e assim por diante. Dividir então por módulos e por graus de faixa, né, no caso. Não, achei ótimo. Eu até agradeço à federação, porque eles até me concederam uma bolsa de estudo, mas aproveitei bastante. E ter visão do que está acontecendo. Mais uma vez, não é crítica, muito pelo contrário, é um elogio. Mas só que é essa visão, entendeu? É uma visão de quem estuda, quem vê, quem é pedagogo, quem está inserido no processo formativo. É uma visão diferente. É melhor ou pior? Não sei, mas é diferente. Sim, até é lógico. E teve uma evolução, né, a partir do momento que se entrou com uma oposição, com algumas ideias, essas ideias na gestão
anterior, eles acabaram abraçando algumas coisas, que é válido. Sim, óbvio, super válido. Óbvio, você tem que estar aberto, né? Mas é isso, então. Eu tenho uma oposição e eu tenho uma ideia de como fazer isso. Né? De repente, eu ganho a eleição, mas o que eles estavam propondo eu posso agregar aqui para a minha gestão, ou vice-versa. Né? E aí, para a gente finalizar... Pois não. Né? Sensei está preparado? Ou o que o Sensei não gostaria de ter de enfrentamento que teve na sua experiência não muito salutar, né? Sim. O que Sensei gostaria que não acontecesse Sim. agora com esse pleito? Já viu aquele provérbio do gato escaldado, né? Tem medo de água fria, né? Sim. Se acontecer novamente ou alguma coisa semelhante, eu não vou me espantar, nem vou criticá-los, porque cada um está no estágio evolutivo que tem que estar. Tá. Eu não vejo com bons olhos esse, mas respeito. De repente nós nos encontraremos daqui 800 anos e talvez eu os encontre, não no judô, de repente em alguma outra modalidade, um outro plano, ou seja lá o que for. Daqui 800 anos, 1000 anos a gente vai se encontrar e falar, puxa vida, que bom, né? Você também chegou. É isso. Eu gostaria que fosse uma eleição tranquila, um pleito tranquilo, justo, dentro dessa justiça, na Assembleia, segundo o Estatuto, nós escolheremos se será uma eleição aberta ou fechada. Ela vai ser online? Vai ser online. Online. Tomara que os professores entendam no dia da Assembleia, aqueles que tiverem justiça, que a gente fala bastante nos valores do judô, que sejam corretos, que seja fechada. Faço votos que a Assembleia vote por isso, por uma questão inclusive de evitar constrangimento ou marcar um hashtag, se é que eles têm interesse nisso, de deixar as coisas meio carta marcada, sabe? Mas se acontecer também, tá tudo certo. Perderemos de boa, como um bom lutador, faremos a lição de casa, continuaremos a favor do judô, da que a gente entende como uma ferramenta de formação, de evolução, não só física como espiritual. E eu acredito nisso. E cada um tem seu momento. Se não for esse ainda, não tem problema. Se eu estiver vivo, quem sabe na próxima. O Christian, na conversa que nós tivemos, no nosso primeiro episódio, o Christian falou uma coisa interessante, que é você ter um adversário político, um adversário numa eleição. Óbvio, somos adversários, você tem um adversário numa luta. Sim. Mas não ter inimigos. De jeito nenhum. E aí o que ele disse, a impressão que deu é assim, olha, eu tenho uma ideia diferente, eu penso diferente, então você é meu inimigo. Pois é. E eu já vi isso, já li em alguns lugares, é exatamente isso. Você diverge, você foi para o outro lado, você é meu inimigo. Né? Então, não deve ser assim. Aí eu faço a seguinte pergunta. Você está falando de judô? Não é o que, se ele é professor, não é isso que ele ensina para os seus alunos. Sim. É por isso que eu disse anteriormente, autoconhecimento. Verbalize aquilo que você é. E se ele está fazendo isso, não precisa falar mais nada, né? Mas está certo, Sensei. Vamos fazer o encerramento aqui do nosso bate-papo. Pessoal, conversamos aqui com o Sensei Sumito Sugimoto. Falou de judô de todos os níveis que você possa pensar. E ele também é um candidato para a próxima eleição da Federação Paulista de Judô. Ele é o cabeça de chapa. Ia falar de chave, mas não. E agora eu convido o Henrique, que é o candidato da outra chapa, para vir conversar com a gente. Aliás, já conversamos, né, Henrique?
Estamos só aguardando aí a sua agenda. Estamos esperando você aqui para vir conversar com a gente, falar de judô, falar da sua trajetória como atleta olímpico. E vamos conversar um pouquinho de política também, por que não, né? Estamos no início aí de uma campanha de eleição. Eu acho que seria bacana todo mundo ter essa oportunidade de expor aqui as suas opiniões. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até uma próxima. Sensei, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Pela moral aí de ter vindo aqui com a gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal.